Então, aqui há um conjunto de informações que estão em níveis diferentes e que, quando se juntam, não dizem nada. O que é que eu quero dizer com isto? Ser projetor, vamos por partes, não é? Projetora já sabe, tem uma aura focada e penetrante e quando entra na aura de alguém, a outra pessoa pode se sentir invadido, por isso deve esperar pelos convites. E é assim que entra nas principais coisas da sua vida, nas principais 4 áreas da vida, que já falei muito delas em vários vídeos, através dos convites. 6.2 é um perfil. Então, o perfil 6.2 tem as 3 fases do perfil 6, também já fiz vários vídeos a falar sobre o perfil 6, tem 3 fases de vida, em que na primeira fase é tentar errar, é como se fosse um perfil, uma linha 3 e não uma linha 6 no perfil. A segunda fase já vai para o topo do telhado e fica mais a observar as coisas, e na terceira fase da vida é chamado de novo ao mundo, depois de ter curado as suas feridas. O lado 2 do perfil é o ermita, por isso ficar mais nas suas, a trabalhar os seus talentos naturais, a ouvir os chamamentos do mundo para aplicar os seus talentos naturais e ouvir o que é que as outras pessoas dizem sobre si e sobre os seus talentos naturais. Normalmente uma linha 2 não tem noção dos seus talentos porque é muito natural para si. Ok, motivação, autossegurança. Quando nós falamos de motivação, estamos a falar ao nível das variáveis. Nós aqui no fluxo não falamos sobre variáveis e vou deixar aqui a seguir o post a explicar porque é que não falamos sobre variáveis. Mas dando aqui um cheirinho, as variáveis falam sobre mais consciência, a parte do cérebro, do que a mecânica do corpo. Então, é essencial, antes de nós passarmos para a parte da consciência, nós estarmos bem alinhados e bem oleados na parte do corpo, na parte da nossa mecânica, como é que nós estamos no mundo. Porque se nós estivermos a viver a nossa mecânica corretamente, estamos a alimentar da forma certa toda a outra parte, que é da parte da consciência, que é um segundo grupo de informações que realmente o Ra dizia que é muito importante, e ele dizia que é importante depois de estratégia e autoridade. E nós aqui no Fluxo falamos da base, que é estratégia e autoridade, porque se toda a gente estivesse a seguir a sua estratégia, a sua autoridade, acabavam-se a maior parte dos problemas que nós temos na nossa vida, tanto ao nível de pessoal, como ao nível de relações, ao nível da sociedade, ao nível da comunidade. Então, para nós é muito mais importante continuar a dissipar esta informação sobre estratégia e autoridade e fazer com que cada um siga alinhado naquilo que são as suas respostas internas, que seja verdadeiro consigo mesmo, do que entrar em informações que já entramos aqui num campo que é mais teoria e que é mais difícil de nós, as 3, conseguirmos ver na prática e ajudar qualquer pessoa. Porque enquanto que na estratégia e na autoridade nós até conseguimos perceber pelo comportamento das pessoas à nossa volta e conseguimos trazer aqui a parte prática, quando falamos variáveis é uma coisa tão interna que só o próprio é que se pode rever. Então seria uma informação muito mais teórica e não é o nosso objetivo. Então, mas aqui dando um cheirinho que eu não conheço motivação, autossegurança. Motivação é uma variável, ok? É uma forma de nós entrarmos no tema da consciência do cérebro. Mas autossegurança eu não conheço, eu não estudei com esses nomes, pelo menos. Pode ser aqui um tema de tradução, pode ser aqui um tema de, no Brasil, fala-se de determinada forma, aqui em Portugal, e no internacional, em inglês, tem outra nomenclatura, diz de outra forma, mas eu aqui não consigo ajudar porque realmente eu teria que ver qual é que é a variável, teria que olhar para o mapa para conseguir interpretar e ver o que é que quer dizer, porque autossegurança não estudei com esse nome, pelo menos. Mas ainda assim, se juntarmos estas informações, se eu soubesse, vamos imaginar que eu sei perfeitamente qual é que é a variável autossegurança. Isto estava aqui a dizer o que é que queria dizer variável autossegurança. Quando nós juntamos as 3 coisas,
não vai fazer sentido, vai falhar informação, porque o nosso mapa tem de ser visto como um todo. E o mais importante é sempre estratégia, autoridade. Por isso, saber o tipógrafo, projetora, era essencial saber a autoridade, para eu conseguir dar dicas mais específicas para a pessoa, mas nem sequer necessitava dar dicas para a pessoa, que é, se conseguir aplicar na sua vida o facto de ser projetora, por isso a sua estratégia e a sua autoridade, que é a forma como toma decisões, a forma como se coloca no mundo vai estar alinhada com 6.2, mas ter consciência disso ajuda a aceitar que o seu processo é diferente dos outros e a forma como se expõe também é diferente e ajuda a aceitar o processo. E aqui a motivação, atenção, não tem a ver com eu estar motivada para, eu sentir-me motivada para, ok? Tem a ver com a nossa consciência. O sentir-me motivado para tem a ver com o centro do ego, se tem definido ou indefinido, e saber usar essa energia a meu favor. Então, muitas vezes no desenho humano há palavras que podem significar coisas diferentes, e quando nós lemos motivação podemos achar, não, eu vou encontrar aqui a minha motivação, a minha força de vontade no mundo. Não é isso que quer dizer aqui esta variável, está bem? Só para dar este reforço. Por isso, quando eu junto a variável a isto que eu acabei de dizer, não vai fazer sentido porque não está na sequência. Teria de ter muitas mais informações para conseguir encaixar a variável de forma válida. E por isso é que o aspecto da variável só é trabalhado em sessão e, de preferência, depois de algumas sessões de acompanhamento por parte do analista, porque pode trazer muita confusão, pode trazer muita dúvida e há uns certos passos que devem ser dados e a pessoa deve ir para o mundo e aplicar antes de entrar no tema da variável, porque a pessoa já tem de estar bem ciente do seu processo para compreender a variável na sua vida.